Olá, tudo bem? Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. Essa madrugada estou meditando aqui no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25, me chamou muita atenção. E está escrito assim, ó: Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos salteadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviarei esse grande exército devastador contra vocês. Sabe, é muito forte, muito forte. E eu quero fazer aqui uma introdução numa historinha que eu escrevi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus nessa madrugada. Afinal de contas, Deus tem dado a mim algumas historinhas de reflexão para a minha vida. E eu acredito que compartilhando com vocês vai ajudar pelo menos uma alma que está sofrendo. Amém? Eu coloquei o título O Vaso Quebrado, que diz assim: havia um artesão muito habilidoso em uma pequena aldeia. Ele fazia vasos lindíssimos de barro, pintados à mão, com detalhes únicos. Um dia ele terminou uma de suas obras-primas, um vaso que lhe tomara semanas para concluir. Orgulhoso, colocou-o na prateleira da frente da loja para que todos pudessem ver. Mas naquela mesma noite, um dos seus aprendizes, curioso, descuidado, tropeçou e quebrou o vaso em muitos pedaços. Desesperado, o aprendiz tentou esconder os cacos, mas o artesão logo percebeu. O jovem chorava muito, pedindo perdão, pedindo desculpas, né? E ele falava: mestre, eu destruí o seu melhor trabalho, eu fui irresponsável, me perdoe. O artesão olhou para os pedaços no chão, respirou fundo e disse: você me fez perder tempo, mas não vai me fazer perder o propósito. Grave essa palavrinha, o propósito. Então, com paciência, ele começou a juntar os cacos, os pedaços desse vaso quebrado. Misturou o barro com ouro em pó e, aplicando a técnica antiga de restauração japonesa chamada kintsugi, onde as rachaduras são evidenciadas com ouro. Quando terminou, o vaso estava ainda mais bonito do que antes. Suas cicatrizes brilhavam. E o mestre colocou o vaso restaurado de volta na prateleira da frente. A moral da história, para que eu e você possa aplicar em nossas vidas, é que muitas vezes nós somos como aquele aprendiz. Nós erramos, quebramos coisas importantes, tomamos decisões precipitadas. Mas Deus é o artesão. Deus é o que está no controle de todas as coisas, né? Ele não joga fora os cacos da nossa história. Muito pelo contrário. Ele nos restaura com graça. E nossas cicatrizes podem brilhar com o ouro do arrependimento. Isso é muito importante. O ouro do arrependimento. O ouro do perdão. O ouro da transformação. Sabe, meus amados, Deus nos vê como, não nos vê como um vaso quebrado. Ele nos vê como vasos restaurados. Sim, Ele restaura cada momento de nossa vida. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos
pelo gafanhoto. Joel capítulo 2, versículo 25, parte A. Amados, todos erram. Todos falhamos, mas Deus ele restaura. Sabe? Todos nós já fizemos escolhas das quais nós nos arrependemos, não é verdade? Quantas escolhas eu já não fiz que eu me arrependi? Quantas falhas que não tenho cometido que eu tenho me arrependido? E eu creio que você também tem essa situação de vida. Sabe, o passado pode até nos marcar, mas não precisa nos paralisar. O passado ele pode deixar marcas profundas em nós, mas ele não precisa nos paralisar, nos deixar no comodismo, nos deixar no erro da omissão. Ele não pode nos parar, a não ser que eu aceite, a não ser que você aceite. Sabe, a Bíblia está cheia de histórias de homens, de mulheres que erraram. Verdade. Davi errou, mas ele se arrependeu e se tornou segundo o coração de Deus. Muitos personagens que quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós vamos vendo o erro de cada um. Pedro também errou quando negou Jesus antes que o galo tocasse 3 vezes. E outros personagens dentro da Bíblia, que quando a gente começa a estudar, nós começamos a perceber que esses personagens erraram, falharam, mas foram restaurados por Deus. E o que impede de você ser restaurado? O que impede a mim de ser restaurado por Deus? Não precisamos provar para ninguém quem somos. Nós só temos que entender quem somos. E hoje eu entendo que eu sou filho de Deus. Que Ele tem um propósito para a minha vida. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho, né? O tema dessa mensagem é consertando erros do passado à luz da Bíblia. E somente a Bíblia que pode realmente nos restaurar, porque através da sua palavra nós aprendemos o que é o amor, o que é o arrependimento. Nós vamos ver exemplos bíblicos de quem consertou erros. Sabe, Pedro negou Jesus, está lá em Lucas capítulo 22, do versículo 61 e 62. Vamos lá para Lucas, ó. Lucas 22, versos 61 e 62, certo? Olha, então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Pedro, ele negou Jesus. Pedro, ele falhou no momento mais crítico de sua história. Pedro, no momento mais crítico, quando ele vê que o seu mestre está sendo açoitado, humilhado, né? Mas houve um arrependimento. Ele se arrependeu, chorou amargamente e foi restaurado. Foi restaurado a sua alma, o seu coração. E eu posso mostrar para você aqui no livro de João,
capítulo 21. João, vamos lá para João. Quando a gente estuda um pouco a Bíblia, a gente vai ficando deslumbrado com as coisas maravilhosas que tem dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus é Deus falando conosco. Amém? Versículo 21 do capítulo 21, do versículo 15. Ele diz assim, do 15 ao 17, né? Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. E pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Sabe, naquele momento crítico que Pedro ele erra, ele nega Jesus, mas ele se arrepende, ele chora amargamente e ele foi restaurado quando Jesus conversa com ele. E eu digo mais, depois se tornou um dos pilares da igreja. Também temos o personagem de Moisés, quando mata o egípcio e ele foge, está lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 2, versos 11 e versículo 15. Então ele mata o egípcio. Vamos lá para o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 2, versículo 11 e 15, e diz assim, anos depois, já adulto, Moisés foi visitar o seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia, aliás. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar o seu povo, viu dois hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi para a terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. Olha aí, que história, né? Então então Moisés, ele mata o egípcio, ele foge para o deserto. E ali ele viveu 40 anos escondido no deserto. 40 anos sendo lapidado por Deus. E Deus o chamou novamente e usou para libertar um povo inteiro. Nós conhecemos a história. Então você veja bem, também posso falar do exemplo de Paulo, perseguidor da igreja. No livro de Atos, capítulo 9, quando nós estamos lendo o livro de Atos, um pouquinho aqui, Atos, capítulo 9.
Atos capítulo 9, versículo 1 e 6 diz assim, ó. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entra na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Olha aí, interessante. Então, eu li aqui até o versos 9, né? Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9. Mas poderia ter lido até o versículo 6, né? Que o versículo 6 diz: agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Eu fico pensando aqui comigo, né? Um homem que era perseguidor, um homem que tinha autonomia, autoridade, de repente ele se vê ali guiado por uma pessoa. Então Deus, ele vem nos restaurando. Paulo fez parte da morte de muitos cristãos, mas teve um encontro com Jesus e se tornou apóstolo das ações. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que é rancorosa, pessoas que têm guardado no seu coração mágoas antigas. E eu tenho aqui, postei já no meu canal no YouTube, Alexandre Cabral, várias mensagens sobre restauração. E se você tiver um tempinho, dá uma vasculhada lá, Alexandre Cabral, e você vai ver todos os vídeos, todas as mensagens que tenho postado, né? Mas voltando aqui para Paulo. Paulo era um perseguidor. Paulo, ele pede cartas. Paulo, ele quer judiar, massacrar, matar os cristãos. E na ida para Damasco, no caminho, ele encontra uma forte luz. E ali era Jesus falando com ele. Paulo foi o único apóstolo e se tornou apóstolo sem conhecer Jesus ali fisicamente, pessoalmente. Entende? Então, ele teve esse encontro com Jesus. Eu fico aqui pensando, é isso que nos falta, ter um verdadeiro encontro com Jesus, para que venha haver uma verdadeira transformação em nossas vidas. Hoje nós vemos tantas coisas acontecendo, tantas fofocas surgindo, um irmão falando mal do outro, famílias que, por não se falarem durante algum tempo, sendo omissa, sabe? É triste a realidade, mas tudo tem um propósito. Como eu li aqui na historinha do vaso quebrado, que tudo tem um propósito. Tudo tem. Quando aquele aprendiz quebra
o vaso, o seu mestre fala, olha, você me fez perder tempo, mas não vai fazer eu perder o meu propósito. E eu tenho um propósito de vida para mim. Eu tenho um propósito de vida para com Jesus, porque a salvação é individual. O que eu posso mostrar para vocês é o caminho para a salvação. Mas ela é individual. Você escolhe se quer ou não. Então aqui eu falei de 3 personagens. Eu falei de Pedro, que são os exemplos bíblicos, de quem consertou seus erros. Pedro, ele negou Jesus, mas consertou seus erros. Moisés matou um egípcio e fugiu, mas consertou seu erro. Paulo, perseguidor da igreja, matador de cristão, mas ele teve um encontro com Jesus. Ele consertou seus erros. E como consertar o erro do passado à luz da Bíblia, meus irmãos? Primeiro, a recompensa, reconheça os seus erros. Reconhecendo o erro, nós temos que ser humildes e reconhecer cada erro que nós estamos cometendo. No livro de Provérbios, deixa eu pegar aqui Provérbios 28, versículo 13. 28, 13. Diz assim, quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Então reconheça seu erro. Assim como eu acabei de ler Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se você tem esse hábito de ficar ocultando as suas transgressões, sendo omisso, sabe? Sendo omisso com as coisas, achando que está fazendo certo, não faça mais. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade dos seus erros. Negar ou justificar apenas prolonga a dor. Então, toda vez que eu nego, toda vez que eu tento justificar, estou prolongando mais o meu pecado, prolongando mais a minha dor. Estou deixando de assumir a minha responsabilidade. Busque o arrependimento verdadeiro. 2 Coríntios, capítulo 7, versos 10, diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então você veja bem, eu vou pegar aqui para ler os versos aqui inteiro. Às vezes a gente começa a parafrasear, Olha, 2 Coríntios capítulo 7, 7, versículo 10. Diz assim, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Eu vou ler novamente. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Olha agora, não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Então, o arrependimento não é remorso. O arrependimento do mundo não é igual ao arrependimento de Deus que produz a salvação. Então, busca o arrependimento verdadeiro. Sabe, o arrependimento não é só tristeza. É mudança de direção. Todos nós temos uma tristeza dentro de nosso coração, mas quando a gente deixa Deus trabalhar e quando nós estamos buscando em Deus esse arrependimento, tantas coisas acontecem.
E a gente começa a plantar o fruto do amor e começa a colher o amor. Amém? Então você veja bem, aceite o perdão de Deus. Lá no livro de 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não é confessando para o homem, meus amados. Não é simplesmente eu sentar na frente de um homem como eu e começar a confessar, olha, né, como alguns fazem aí. Mas é confessando com Deus. Sabe, colocando uma cadeirinha ao lado da sua cama quando você vai deitar e falar: Senhor Jesus, sente aqui. Vamos conversar um pouquinho. E começa a confessar os seus pecados. Não que Ele não saiba, porque Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir de nós. Porque Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. E quando nós começamos a falar com Ele, sabe, Ele vai mostrando muita coisa. Sabe, não viva com culpa se Deus já te perdoou. Deus já perdoou você, não precisa viver com culpa. Vive na paz. O perdão, ele é libertador. O perdão, ele liberta. O perdão, ele nos ensina a perdoar também. Sabe, restaure o que for possível. Lucas, capítulo 19, versos 8 e 9, fala de Zaqueu. Deixa eu ir lá para Lucas para a gente entender. Conhecemos a história de Zaqueu, mas é bom a gente dar uma olhada. Olha aqui, ó, capítulo 19, Jesus e Zaqueu, né? Versos 8 e 9, que diz assim, ó: enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Sabe, às vezes é preciso reparar danos, como perdão, devolver, reconstruir relações. É preciso reparar esses danos, meus queridos. Enquanto uma pessoa ainda está cega, vivendo no orgulho, vivendo na omissão, se você está com a presença de Deus, se você está com novidade de vida, seja você o precursor dessa aliança, seja você a pessoa que vai mostrar o perdão, seja você a pessoa que vai devolver, vai ressarcir, seja você o construir, sabe, reconstruir, e seja você, sabe, aquele homem, aquela mulher de Deus que vai reconstruir relações quebradas. Não é fácil, mas é parte do processo de cura. De uma cura espiritual muito importante. E às vezes, meus irmãos, até a cura física acontece. Deus pode transformar erros em testemunhos. Quantos testemunhos já não ouvi? Quantos testemunhos que eu já ouvi sobre pessoas que erraram e foram transformadas. Sabe, Deus é especialista em transformar dor em propósito. Lembra do que eu falei sobre a história do vaso quebrado? O servo ali, o seu aprendiz, ele quebra o vaso. E fica todo desesperado. Mas o mestre, ele junta todos os cacos e fala: você me fez perder tempo, mas não vai fazer-me perder o meu propósito. Deus, ele é especialista em transformar a dor que você sente em um propósito. Então, tudo na nossa vida existe um propósito.
tudo na nossa vida tem um propósito. A nossa vida é um propósito de Deus. Basta você crer. Há aqueles que não vão concordar no que eu estou falando, no que eu estou dizendo. Mas é no que eu creio. É no que eu tenho vivido. Sabe? Os erros do passado podem se tornar ferramentas de ensino e ministério no presente. Deus, ele sempre nos dá a chance. E quando a gente percebe a chance que ele nos dá, a gente começa a ser moldado por ele. É tremendo, meus queridos. Então, os erros do passado podem se tornar ferramentas de ensino e ministério no presente. Por que ministério no presente? Porque o teu testemunho vai ajudar muitas pessoas que estão vivendo assim como você estava. Apenas deixa Deus trabalhar. Deixa Deus realizar os propósitos em sua vida. E eu chego numa conclusão, meus amados, que o tempo não volta. Isso é realidade. Mas Deus pode restaurar. Deus pode, ele pode, sabe, fazer a diferença. Ele pode fazer aquilo que eu e você necessitamos. Eu e você precisamos. Essa é a realidade. Entende? No livro de Joel que eu li, no capítulo 2, versículo 25, fala de uma restituição sobrenatural. Sabe? Somente Deus pode fazer essa restituição em sua vida. Deus, ele não apenas perdoa, meus queridos. Ele transforma. Ele multiplica. Eis aqui o que está falando com vocês é um homem que tem falhado, um homem que tem errado, feito muitas coisas negativas em sua vida, mas que aos poucos Deus está restaurando e me ensinando a consertar os erros do passado à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Sabe, eu quero terminar falando uma coisa. Você tem algo do passado que precisa entregar a Deus hoje? Medite. Assim como eu acredito que você tenha. Eu vou perguntar novamente. Você tem algo do passado que precisa entregar a Deus hoje, nesse momento, agora? Há alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão? Se há, meu querido, não deixe o passado definir o seu futuro, sabe? Em Cristo há nova vida. E é o que eu procuro viver na minha vida. A novidade de vida. O que passou está lá atrás. Não que você venha ter amnésia e esquecer, não é isso. Mas eu não preciso mais daquilo. Eu preciso viver nova vida em Cristo Jesus. Eu preciso viver o presente para que Deus molde o meu futuro. Eu espero que você reflita junto comigo. Que Deus faça o propósito. Você pode até fazer a perda de tempo, mas não vai fazer perder os propósitos de Deus para a sua vida. Isso é
É tremendo porque Deus, ele não nos abandona. Pode pai, pode mãe, pode irmãos, amigos, colega, humanidade se afastar e esquecer de você. Mas Deus jamais esqueceu e jamais esquece de um filho seu. Que essa mensagem venha trazer a mim e a você uma reflexão bem profunda, meus amados. Lembre-se que todos os erros que nós cometemos, nós podemos, através da luz da Bíblia, da Palavra de Deus, consertar esses erros. Não é como o mundo aí fora que diz que se você errou não tem mais conserto, não tem mais jeito. Para Deus há a restauração. Estude a Bíblia. Ore todos os dias. Faça o seu jejum. Busque confessar somente ao nosso Senhor Jesus. Somente Ele pode nos dar a direção. Vamos orar? Senhor Deus, Criador dos céus, da terra e tudo que nela é. Pai, obrigado por mais uma madrugada, por mais uma manhã que o Senhor me concede a compartilhar essa maravilhosa palavra, esse maravilhoso maná dos céus. Mas para que venha ter poder, Pai, que realmente nós possamos abrir o nosso coração e deixar o Teu Santo Espírito nos moldar, nos restaurar, nos colocar, Senhor, nos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Entra no coração de cada pessoa, Pai. Começa a libertar, Senhor, através da Sua palavra, cada pessoa que está presa na mágoa, no rancor, no ódio, na submissão, na omissão. Que possam, Senhor, realmente sentir a Tua presença. É o que eu peço nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. E lembre-se, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E até a próxima, se assim Deus o permitir.